Que a paz oriunda de Jesus Cristo esteja com todos os amados ouvintes da Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem da parte divina. O texto bíblico básico se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículos 14 e 15. Estarei lendo segundo a tradução João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. No versículo 14 está escrito assim: E, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Agora o versículo 15. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: Perdendo o livro no templo. Josias, ele foi um dos últimos reis de Judá antes do exílio na Babilônia. Josias foi coroado rei quando tinha 8 anos, depois que seu pai foi assassinado. Seu pai Amon e seu avô Manassés foram reis muito ruins. Josias reinou em Judá por 31 anos. Josias foi um dos poucos reis de Judá que são descritos na Bíblia como tendo um coração que amava e servia a Deus. Josias foi o 16º rei de Judá. Da linhagem de Davi, houve 19 reis em Judá, e eu vou enumerá-los segundo a ordem cronológica: Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Jeoás, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoaquim, Joaquim ou Jeconias, que são a mesma pessoa, e Zedequias, que foi o último rei de Judá da linhagem de Davi. No tempo de Josias, Israel estava dividido em 2 reinos: Israel a norte e Judá a sul, que continuou com reis da linhagem de Davi. O significado do nome Josias em hebraico é Deus sustenta. No Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 1, versículo 11, o nome de Josias está incluso na genealogia de Jesus. Josias é conhecido por suas reformas religiosas que buscaram restaurar a adoração ao Deus de Israel e remover práticas pagãs. Durante a reforma do templo, é descoberto um livro da lei, talvez o livro de Deuteronômio, que Josias lê para o povo. Algumas fontes também mencionam a possibilidade desse livro da lei encontrado no templo possa conter os 5 primeiros livros de Moisés. O sumo sacerdote Ilquias, e não é o mesmo Ilquias, pai de Jeremias, que também era sacerdote, mas na cidade de Anatote. Esse Ilquias que encontrou o livro no templo era um sumo sacerdote em Jerusalém. Então o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro enquanto o povo trabalhava para reparar o templo. O livro continha uma porção das Escrituras, as leis e os mandamentos de Deus. Foi a descoberta do livro que levou Josias, 16º rei de Judá, a realizar reformas religiosas importantes, incluindo, por exemplo, a celebração da Páscoa e a destruição dos altares pagãos. Josias, no 18º ano de seu reinado, ele enviou seu secretário, Safã, ao templo para ir ter com o sumo sacerdote Ilquias e ajuntar a prata trazida ao templo e entregar aos homens que supervisionavam a reforma do templo
para pagarem aos trabalhadores, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Também deveriam comprar madeiras e pedras lavradas para os reparos do templo. Foi aí que o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário do rei Josias, Safã, que havia encontrado o livro da lei no templo que estava perdido, e o entregou a Safã, secretário do rei, e Safã o leu. Safã então leva o livro ao rei e lhe informa que Ilquias achou o livro. Safã leu o livro para o rei Josias. Quando o rei ouviu as palavras que continha no livro, ele rasgou as suas vestes. O rei Josias rasgou suas vestes por causa da profunda tristeza e arrependimento que sentia ao ouvir as palavras do livro da lei, que revelaram a corrupção e desobediência de Judá em relação a Deus. Queridos ouvintes da palavra de Deus, é necessário removermos a prata, valores financeiros, apego aos bens materiais, prazeres mundanos que estão encobrindo a palavra de Deus, o livro sagrado em nossas vidas. Como podemos perder o livro sagrado? Primeiro, quando distorcemos o que contém no livro. Segundo, quando não o portamos para irmos à casa de Deus. Terceiro, quando no momento que está sendo lido o livro sagrado, como Safã, secretário do rei Josias, fez diante do rei, e não damos atenção, se ausentamos no momento do livro ser ministrado. Quando ousamos para atacar o nosso irmão em Cristo? Quando não cumprimos o que está contido nele? Quando dízimos e ofertas que entram no templo são a prioridade e não o livro. Deus disse a Josué para não deixar de cumprir o que está contido no livro, senão ele perderia o livro. Josué capítulo 1, versículo 8, para que não se apartasse da boca de Josué o livro da lei. Em Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 ao 10, nós encontramos a parábola da dracma perdida contada por Jesus. A mulher que perdeu a dracma dentro de sua casa. A dracma é uma moeda de prata grega que equivalia a um dia de trabalho. E ela fez de tudo para encontrá-la, porque era algo de valor para ela, e ela ficou alegre quando a encontrou. Alguns irmãos em Cristo já perderam o livro dentro de casa. Não leem, está numa estante empoeirada, não meditam, também não há interesse algum em encontrá-lo. Perdemos o livro quando peças teatrais, coreografias, show de luzes, pregações antropocêntricas. Perdemos o livro quando há cantores no templo ao invés de adoradores. Quando corinho de fogo, quando roda-roda, quando muito barulho e não tem Bíblia, não tem almas para o reino de Deus, aí nós perdemos o livro. Perdemos o livro quando o local de culto a Deus vira uma sala de bate-papo, vira um dormitório. É necessário haver uma reforma religiosa para se encontrar o livro perdido. Após chegar ao conhecimento do rei Josias, por intermédio de seu secretário, Safã, que o livro havia sido encontrado, Safã leu o livro, Josias rasgou as suas vestes e após então mandou que o sumo sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías consultassem a Deus por meio da profetisa Hulda para entender o que estava escrito no livro e o que significava para o povo. Aicão era filho de Safã e Aquibor era um oficial do rei Josias. Então a profetisa Hulda comunicou a mensagem de Deus, alertando sobre o juízo que estava a aproximar-se, mas também transmitindo uma mensagem de esperança para o rei Josias, devido à sua humildade e arrependimento. Hulda, a profetisa, profetizou que o livro da lei encontrado no templo seria a causa da ruína de Jerusalém, a menos que o povo se arrependesse e voltasse para Deus.
Querido ouvinte da palavra do Senhor, você que não tem mais a palavra de Deus em seu coração, você que não tem mais a palavra de Deus em sua vida, você que já perdeu o livro, se arrependa e volte-se para Deus. Guarde esta palavra e que Deus abençoe a todos vocês.